No pequeno e breve vídeo anterior, nós falávamos sobre o que é uma incorporadora e construtora, explicamos o que são as funções empresariais, entendidas aqui como conjunto de processos de atividades que têm uma finalidade e um núcleo comum. Se nós olhamos esse slide, nós vamos observar que à nossa esquerda nós estamos observando uma série de atividades que são conduzidas dentro de uma empresa voltadas justamente a esse negócio de incorporação e construção. A primeira delas é a definição do modelo de negócio. Uma empresa precisa saber qual que é o nicho de mercado onde ela vai atuar, que tipo de produto ela vai desenvolver, se ela vai atuar num único segmento, se ela vai envolver 2 ou 3 segmentos. Por exemplo, eu posso ter uma empresa construtora incorporadora e construtora, a gente está sempre falando das duas aqui, a gente pode ter uma empresa que tem uma estrutura de trabalho, uma, entre aspas, vocação, um posicionamento de mercado que me permite tanto atuar no alto luxo como numa habitação de interesse social, que a gente chamava até agora há pouco de Minha Casa Minha Vida. Então essa empresa ela vai atuar em vários segmentos. Eu posso ter uma outra empresa que defina como modelo de negócio dela trabalhar mais em habitações de interesse social. Talvez o maior exemplo que a gente tem aí é da MRV, que é uma grande empresa direcional. Normalmente não vão estar produzindo edifícios de alto padrão. Eu posso ter um modelo de negócio em que a empresa está muito mais voltada a produzir imóveis para locação, né? Então ela loca os próprios imóveis ou ela tem um tipo de produto que também vai vender, ela incorpora e vende, mas pensando em investidores que vão comprar aqueles imóveis para fazer uma futura locação, algo que, de passagem, falando de passagem, está em moda no mercado. Enfim, eu preciso definir um modelo de negócio. Eu preciso definir uma estratégia de trabalho. Quer dizer, coerente com esse modelo de negócio, eu preciso definir como é que eu vou atingir as minhas metas empresariais. O que eu entendo que tem que ser as minhas margens de lucro, como é que eu vou obter os recursos para construir os meus empreendimentos, desde a compra de terreno, passando pelas demais atividades, se eu vou desenvolver parcerias ou não, se eu vou construir totalmente os meus empreendimentos ou vou fazer parceria com outras empresas. É comum você ver, por exemplo, no mercado, duas incorporadoras que promovem juntas o empreendimento, e, no entanto, uma delas só constrói. Eu tenho uma função que é a gestão financeira, quer dizer, tanto dos recursos que a empresa vai oferindo, quer dizer, a empresa tem lá o seu patrimônio, esse patrimônio tem que ser investido, quer seja em novos negócios, quer seja em aplicações financeiras, quer seja num fundo de reserva, mas também, inclusive, naquelas situações que infelizmente hoje não são tão comuns, em que a empresa tem um empreendimento que ele tem momentaneamente um excesso, um excedente de caixa, ou seja, ela recebeu mais recursos do que ela está gastando naquele momento da obra, é como se ela tivesse, entre aspas, um superávit momentâneo e aquele dinheiro não vai ficar parado, não vai ficar debaixo do colchão do dono da empresa. Esse dinheiro vai ter que ser aplicado, vai render de alguma forma até que ele seja utilizado no empreendimento, na compra de materiais, suprimentos, execução das tarefas e assim por diante. Então eu tenho uma gestão financeira da empresa como um todo, depois eu tenho a gestão de cada um dos empreendimentos, muitos deles inclusive podem ser negócios independentes que a empresa tem, é um mecanismo legal que não interessa a gente falar agora, das SPS, Sociedades de Propósito Específico, em que cada empreendimento é como que uma pequena empresa, entre aspas, filial da empresa incorporadora construtora. A empresa tem que fazer a sua gestão comercial, entendida aqui como, primeiro, a definição do tipo de produto que interessa a um determinado mercado. Segundo, os atributos que esse produto vai ter. Depois, toda a estratégia de divulgação, que a gente chama aí de propaganda. Depois, toda a força de vendas. Como é que eu vou vender as minhas unidades habitacionais? Eu vou ter vendas próprias, eu vou acionar uma única imobiliária, eu vou acionar várias imobiliárias, eu vou ter canais de venda na internet. Hoje é muito importante o marketing e o comércio digital também para as empresas incorporadoras e construtoras. Enfim, depois eu tenho uma outra função que é de gestão de pessoas. Nas empresas a gente tem pessoas que precisam ser motivadas, precisam ser adequadamente remuneradas, eu preciso ter um plano de crescimento para essas pessoas dentro da empresa, essas pessoas precisam ser qualificadas, as pessoas precisam interagir entre si.
Repare que a gente está falando de uma série de funções que, se a gente abstrair de uma incorporadora e construtora, elas vão estar presentes também nas empresas. Se eu estivesse falando de uma montadora como uma Fiat, uma GM, uma Ford, eu estaria falando desses mesmos aspectos. Se eu estivesse falando aí de até mesmo de uma empresa que não é de produtos em si, de serviços, a gente estaria falando, por exemplo, de uma cadeia de hotéis, de uma rede de restaurantes, de uma rede de lojas. A gente estaria falando de modelo de negócio, de estratégia, de gestão financeira, de gestão comercial, de gestão de pessoas. A gente está falando de um conjunto de funções que são funções estritamente empresariais e que, a rigor, não são, entre aspas, responsabilidade de nós engenheiros, ainda que é muito importante, como a gente vai ver depois, que nós tenhamos uma boa noção dessas componentes que são assim estritamente empresariais. Depois a gente tem alguns processos e, portanto, funções que são voltadas ao gerenciamento dos empreendimentos. A gente está falando de gestão técnica, aí sim a gente está falando de gestão e engenharia. É comum a gente até falar assim de engenharia de gestão da produção. Então a gente está falando do que a gente está vendo aí no lado direito do nosso vídeo e que está aí ressaltado em vermelho. Quer dizer, nós precisamos ter processos que determinem a viabilidade de um empreendimento. Viabilidade técnica, é viável construir. Viabilidade financeira, no sentido de que os custos são compatíveis com o retorno que eu espero. Aqui a gente analisa uma série de circunstâncias técnicas, de restrições associadas à limitação construtiva, a medidas compensatórias e mitigatórias que a gente tem que ter, por exemplo, em função do impacto ambiental que o empreendimento vai ter. Enfim, uma série de aspectos que envolvem conhecimentos técnicos de engenharia, de arquitetura, de construção. Uma vez que eu tenho já uma definição do produto, eu sei mais ou menos o tipo de edifício que eu vou construir, eu vou ter que desenvolver os projetos de arquitetura e engenharia. A gente vai ver depois no curso que o ideal é que esse desenvolvimento seja integrado, ou seja, que seja simultâneo e as disciplinas interagem entre si. Portanto, eu tenho que ter uma coordenação do desenvolvimento desses projetos. E de uma maneira mais ou menos simultânea, no pior dos casos, depois que eu tenho já os projetos de arquitetura e engenharia desenvolvidos, ou seja, eu estou como que pronto para executar a obra, eu tenho que fazer o planejamento e a orçamentação. Planejamento aqui não é só o cronograma físico da obra, mas é definir os planos de ataque, as estratégias construtivas, em que medida a gente vai utilizar a mão de obra própria, ou em que medida a gente vai usar subempreiteiros, vai terceirizar os serviços. Então eu tenho todo um planejamento de estratégia de execução e depois um planejamento físico que tem que estar integrado a uma orçamentação, de tal forma que, sabendo, vamos dizer, os custos dos diversos itens e etapas da obra, a gente possa integrar os dois fazendo um planejamento físico-financeiro. E depois eu vou ter a gestão da obra propriamente dita. Eu estou indo para o canteiro de obra e eu tenho uma infinidade de tarefas. Né? Eu tenho que ter, desde da alocação do canteiro até a entrega da obra, a gente vai ter uma série de atividades que são de logística, de compra de materiais e contratação de serviços, de controle de qualidade de materiais e serviços, de saúde, segurança e de controle de impacto ambiental dos empreendimentos, de acompanhamento físico e financeiro da obra, monitoramento e realizar ações de controle e de correção. A gente tem o próprio controle específico da qualidade de cada uma das tarefas construtivas. Tudo isso a gente está chamando de gestão de obras. Reparem que essas atividades que estão à nossa direita, portanto, são engenharia, envolvem conhecimentos técnicos de engenharia, arquitetura, né? Mas que tem que se integrar de alguma forma com as atividades que são estritamente empresariais. E meio que na interface entre as duas, a gente observa aí a definição do produto. A definição do produto, ou seja, o que eu quero construir. Eu estou falando de um edifício de alto padrão residencial, um alto padrão comercial. Quão alto padrão ele é? Eu estou falando de uma obra de interesse social, habitação de interesse social. Eu vou ter 300, 500, 700 unidades, só vai ser feito em várias fases. O que vai compor a área comum e infraestrutura do empreendimento? Tudo isso exige
aspectos que são estratégicos e comerciais, portanto a gente está falando de gestão empresarial, mas exige também a interação com os engenheiros, com os arquitetos, a gente está falando então de engenharia também. Então a gente está em uma interface entre gestão empresarial e gestão da produção, gestão de operações. E a mesma coisa com relação à gestão da qualidade. Eu posso estar falando especificamente de controle de qualidade, de processos de garantia da qualidade no canteiro de obras. Mas a gestão da qualidade, como a gente concebe hoje, ela envolve a empresa como um todo, inclusive considerando seus aspectos estratégicos e de modelo de negócio. O que a gente está querendo dizer então é que a gente tem funções que são estritamente empresariais, existem funções que são de gestão da produção, essas que a gente está aí ressaltando em vermelho, e funções que pertencem de alguma forma às duas, que é a definição de produto e de gestão da qualidade. Cada vez mais é importante que haja um alinhamento entre as minhas estratégias e modelos de negócio e funções que são estritamente empresariais e aquelas que compõem o que a gente chama de gestão da produção. Isso a gente vai ver num outro vídeo que coloca muito bem essa necessidade que a gente tem de alinhar modelos de negócio e estratégia com a minha capacidade produtiva.